Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Trazer um vídeo aí diferente dos vídeos anteriores. No vídeo de hoje, pessoal, vou trazer para vocês aí alguns erros que a grande maioria dos iniciantes acabam cometendo com frequência e que impedem ah, o operador, o iniciante, de conseguir ter resultado no day trade. Tá? Antes de continuar aqui, pessoal, não esquece aí de deixar aquele like para ajudar o canal. Se você é novo, se inscreva, aciona o sininho aí para receber as notificações. E, pessoal, na tela aí também tem meu Instagram, tá? DólarTR 2021. Se você não me segue lá ainda, corre lá, segue. Todos os dias eu posto meus resultados, abro caixinhas de perguntas ali, ao qual você pode me mandar alguma pergunta ali, alguma dúvida técnica ou qualquer outra dúvida que você tenha referente ao mercado. E, pessoal, estão abertas inscrições para a mentoria de janeiro agora 2024. A gente vai dar início no dia 8 às aulas ao vivo. Se você quiser de fato aprender a ler fluxo, só escanear esse QR Code que está na tela aí. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes aí, beleza? As inscrições elas vão até o dia 5, beleza? O módulo é avançado, o ideal que você tenha um conhecimento ali de pelo menos as janelas, né? O que é Times in Trades, o que é um book, o que é um VAP. Se você é muito iniciante no fluxo, não recomendo fazer a minha mentoria ainda. Aí o que eu recomendo é assista todos os vídeos aí do meu canal. Tem uma playlist aí, ferramentas operacionais, se eu não me engano, ferramentas tape read, que eu explico janela a janela. E aí sim, depois que você conhecer todas as janelas no detalhe, souber ali o que é uma absorçãozinha, uma exaustãozinha, aí você está preparado para vir fazer a minha mentoria. Beleza? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas aí, deixa eu minimizar essa janela. Pessoal, estou aqui com o Profit aberto, tá? Não estou operando por esses dias, tá? Tirei uns dias aí para descansar, até porque a liquidez ela reduz bastante. Também não vou fazer nenhum vídeo operando por esses dias para o YouTube, nem replay, nem nada. Eu não quero ler mercado, tá? Eu abri o Profit aqui só para poder explicar alguns erros aí que os iniciantes cometem. E não só iniciantes, tá? Eu vejo muita gente com 2, 3 anos de mercado cometendo os mesmos erros aí, beleza? Então abri só para mostrar aí. Pessoal, vou abrir o gráfico aqui e vou citar alguns erros aí que eu noto através dos próprios alunos, né, quando está na fase de aprendizado e até mesmo algumas caixinhas de algumas perguntas que me fazem ali na caixinha que eu percebo que são situações que geralmente não conseguem trazer resultado para a pessoa. Eu falo por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Tudo que eu falo para vocês, pessoal, é com base em experiência própria, tá? Não é achismo. Eu já tentei de tudo no mercado antes de ter resultado. Tudo que vocês estão passando, as dificuldades, os dias de fúria, cara, todos os problemas que a maioria passa no mercado eu passei, tá? Então eu tô aqui justamente para falar sobre isso, tá? Eu tenho propriedade para falar, beleza? Seguinte, pessoal, vamos lá. O primeiro erro que eu noto assim, ganha disparado, que a maioria comete no day trade, é o tal de caçar topo e fundo. Tá? O que é o caçar topo e fundo? O mercado está subindo com um fluxo muito forte de compra e a pessoa ela está vendendo o tempo todo tentando achar o topo do mercado. Ou vice-versa, o mercado está caindo com muito volume, muitas vezes até com respiro raso, e a pessoa está comprando contra essa tendência. E aí a pessoa fica tomando stop atrás de stop e quando a operação dá certo, ela não consegue surfar muitos pontos. Ou seja, ela estopa muito mais do que ela acerta, e mesmo quando ela acerta, ela não consegue pegar 20 pontos, 15 pontos. Ela pega male male chorando ali 3, 4 pontos, solta uma parcial rápido ali e sai com um troquinho. Ou seja, no final acaba não compensando, tá? E por que isso, pessoal? Ah, eu, quando comecei a estudar fluxo, não vou citar nomes, tá? Mas o que eu mais via a galera que ensina fluxo falando o leitor de fluxo, né? O tape reader,
ele é diferente do cara que lê gráfico. Enquanto o mercado está subindo, quem lê fluxo está vendendo. Quando o mercado está caindo, o leitor de fluxo está comprando. Então, quando eu comecei a aprender fluxo, eu olhava e falava, cara, faz todo sentido, porque se eu estou operando o gráfico e o mercado está lá, topos e fundos ascendentes, eu estou comprando um rompimento e estou tomando stop, eu tenho que fazer o contrário. Então, ao invés de comprar um rompimento, eu vou vender. Só que a gente sabe que quando a gente vem para a prática e fazer isso, o stop ele acontece da mesma forma, tá? Porque assim, comprar rompimento não é errado. Operar contra a tendência também não é errado. O problema é quando a pessoa ela só consegue fazer isso. Ela só consegue operar rompimento porque foi o que ela aprendeu na análise técnica e ela só consegue ficar caçando topo e fundo porque foi o que ela aprendeu no tape reading. Então, galera, o que eu quero passar para vocês? É, tanto o cara que lê fluxo, tá? Eu brinco até muito com meus alunos sobre isso. Tanto o cara que lê fluxo quanto o cara que faz ali análise técnica, eles moram aqui no planeta Terra, tá? Ambos são humanos. Por que eu brinco isso? Porque existe uma guerra, né? O cara que vê gráfico, ele fala mal do fluxo. O cara que lê fluxo, ele mete o pau na análise técnica. Por quê? Porque isso é um clubismo, né? Então, cada profissional de tal escola vai sempre colocar a escola dele como a melhor. Então, o que eu quero trazer para vocês é: o mercado financeiro, pessoal, tudo funciona e nada funciona. O que faz uma técnica funcionar é o quanto você consegue aplicar ela de forma metódica. Então, o que eu quero dizer? Quando você enxerga que, tanto na análise técnica quanto no fluxo, você tem informações importantes que podem te ajudar numa tomada de decisão e ter uma visão mais ampla do mercado, cara, você junta tudo. Você junta todas as informações que fazem sentido e trazem e faz o que? Um operacional mais completo. Então, quando vocês me veem operando, que eu estou ali usando gráfico, Fibonacci, aí eu vou, olho o fluxo, a minha tomada de decisão, ela é sempre pelo fluxo, tá? Se eu não tiver fluxo para me pautar força, tá? Porque qual que é a diferença do fluxo para análise técnica, pessoal? A análise técnica, ela vai te dar uma estrutura, ela vai te dá para você sim saber o volume na análise técnica, né? Você pode colocar um indicador ali de volume, aquelas barrinhas embaixo, você pode usar um indicador chamado volume profile. Então você consegue sim, através da análise técnica, ver volume. Mas na análise técnica você não consegue ver a briga, você não consegue pautar quem está com o spread do mercado na mão, você não consegue saber quem desloca preço mais fácil, é o comprador ou é o vendedor. É o que eu falo, eficiência barra ineficiência. Coisa que no fluxo fica muito mais fácil de você ver isso. Então, a minha tomada de decisão, ela é sempre pautada no fluxo, porque é o fluxo que vai me mostrar quem desloca preço mais fácil, é o vendedor ou é o comprador? Quem está mais eficiente, é o comprador ou é o vendedor? Quem está com o spread do mercado na mão, é o comprador ou é o vendedor? Então, através disso, eu consigo ter uma tomada de decisão melhor, tá? Então, assim, galera, por que eu estou dizendo isso? Eu estou com o gráfico aberto aqui, inclusive o mercado de hoje, tá, pessoal? Que a gente está vendo aqui. Olha só, olhando o gráfico aqui, deixa eu abrir a canetinha aqui para explicar para vocês. O que eu estou olhando nesse gráfico? O mercado ele abriu, deixa eu sair, ele abriu aqui, fez uma mínima e puxou. E repara que só no olho, tá? Eu nem preciso traçar no olho, eu já consigo saber que se eu traçar uma fibo aqui, ó, desta mínima. Opa, o que aconteceu aqui? Pera aí, pessoal, deu alguma coisa aqui. Tá travado. Ó, se eu pegar uma fibo, eu não vou considerar esse último movimento, tá? Eu vou pegar esta máxima que o mercado tinha feito aqui, ó. Repara que ele corrige exatamente 50% de Fibonacci. Significa o quê? Que o mercado ele não perde a sua tendência de alta intradiária. Em que momento que o mercado vai perder a tendência intradiária de alta?
quando ele perder a última retração de Fibo. Então, por exemplo, eu não operei hoje, mas hoje, tá? O que eu faria nesse mercado? Provavelmente eu iria dar, como é que eu vou colocar? Eu olharia mais para as compras, mas claro, não me impediria de analisar uma possível venda. Mas como que eu analisaria uma possível venda? Lembrando, a venda ela é contra a tendência. Então, por exemplo, se eu tenho uma puxada de alta e eu quero vender contra essa tendência, o que eu tenho que ter primeiro em mente? Cara, essa venda é para quê? É para pegar um movimento de reversão ou é para pegar um movimento de correção? Toda venda ou compra contra a tendência, o seu primeiro alvo é uma correção. Você nunca pode entrar na operação igual uma criança esperança, tipo, nossa, subiu 50, ele vai reverter e vai cair 50. Porque daí você entra no modo criança esperança, você fica só acreditando em conto de fadas. Então a primeira coisa que você vai pensar é, bom, se eu vender contra a tendência, é para mim pegar um movimento de correção. E se o mercado perder os pontos de correção, aí eu posso começar a sonhar com uma reversão. Então, primeira coisa que eu começo a avaliar quando eu quero operar contra uma tendência forte como essa, até onde o mercado pode corrigir? Então, ele pode corrigir até o 18, até o 14 e até o 10, ok? Se eu tenho uma meta de 10 pontos e o mercado me der uma venda, por exemplo, aqui, um exemplo, no 28, se minha meta são 10 pontos, eu tenho espaço para o mercado corrigir 10 pontos, 15 pontos para me dar essa meta? Pô, se eu estou vendendo no 28 e eu sei que ele pode corrigir até o 18, eu tenho 10 pontos. Então, isso me fortalece a vender ali. Por quê? Porque eu vejo que eu tenho risco-retorno. Eu tenho um risco pequeno, né? Porque eu estou operando beira de barranco. O que é operar beira de barranco? Quando você tem uma máxima que o mercado está com dificuldade, você sabe que você vai bater uma venda, ganhou máxima, você vai estopar. Ou seja, você tem um stop curto para um alvo longo. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma situação dessa aqui, ó, deixa eu apagar essa FIBO aqui. Imagina que o mercado, você chegou agora, você ainda não tem uma tendência dessa daqui, certo? Mas você tem uma tendência de alta. Vamos supor, você tem um mercado que ele abre, deixa eu colocar no renco aqui, só para vocês entenderem. Nossa, nem no renco tá dando nada. Olha só que interessante isso daqui, pessoal. O mercado ele puxou em linha reta, ok? Quando o mercado ele faz uma puxada dessa e de repente vamos supor que você quer bater uma venda aqui, ó, tá? Primeira coisa que você tem que pensar, cara, o mercado ele já está pivoteando. Olha só, ele já está pivoteando, ou seja, ele já está numa estrutura de alta. Cara, se eu for vender, vamos supor que eu estou vendendo nesse ponto aqui, ó. Se eu for vender nessa região, por exemplo, aqui do 13, onde que são os pontos de correção? 8, 6. Cara, se eu tenho uma meta de 10 pontos e eu olho e falo, cara, o mercado já está pivoteando numa estrutura de alta, com respiro raso, por sinal. Se eu for bater uma venda aqui, cara, o primeiro ponto de correção já está no 8, já está no 6. Não vai me dar 10 pontos. Então, já que não vai me dar 10 pontos, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro que ele venha, corrija, e se ele me dá uma compra aqui, para mim surfar um movimento a favor da tendência, é esse movimento que eu vou pegar. Ah, mas Yoshio, cara, mas aqui o mercado ele acabou de abrir. E repare que aqui você tem regiões de resistência. E se eu vendo aqui para pegar a reversão? Legal? Faz sentido? Faz sentido. Mas lembra que eu falei agora há pouco? Aí você está entrando no modo criança esperança. Porque se o mercado ele subiu com volume, com respiro raso, não ache você que esses compradores vai deixar o mercado cair fácil, porque não vai. Os vendedores, além de colocar muito volume para tentar derrubar esse mercado, os compradores também vão ter que o quê? Aliviar. Vão ter que parar de defender preço. Então você
tem duas situações. Você tem comprador que vai defender o preço dele e você vai ter o vendedor que vai ter que gastar dinheiro pra caramba para conseguir reverter esse movimento de alta. Então, quando você só vende porque é uma resistência e fala não, porque agora ele vai romper a mínima do dia, você acaba de acionar o modo criança esperança. E aí esse modo é o pior. Por quê? Porque você vai vender, você vai estopar. Não satisfeito, você vai vender de novo aqui e você vai estopar de novo. Quando de fato o mercado tiver numa região interessante que você tenha risco retorno para vender, você já estopou o dia, porque você ficou o dia inteiro caçando topo. Exemplo, eu tenho certeza, só por olhar o gráfico, eu tenho certeza que muita gente estopou nessa subida. Eu tenho certeza. Tá? Não estou dizendo achismo, eu falo porque é o tipo de mercado que eu já estopei muito fazendo isso. Tá? O mercado com respiro raso, você ficar caçando o topo do mercado é suicídio. E a mesma coisa vale na venda, você ficar caçando fundo. Beleza? Então, galera, todas as vezes que você pensar em operar contra uma tendência, avalie não só o fluxo em si que está acontecendo ali, avalie o risco-retorno. Até onde eu vou conseguir levar essa operação se o mercado de fato confirmar o movimento? Eu tenho espaço para o mercado andar? E aí sim você vai avaliar. Pô, se eu estou entrando numa operação com 3 pontos de stop, essa operação ela pode me dar 8, pode me dar 10. Então, estou dentro. Caso contrário, eu prefiro esperar um pullback. Beleza? Então, esse é o erro mais comum que eu vejo na galera que está começando no fluxo. Viver operando contra tendência. O mercado sobe, deixa uma exaustãozinha, tá vendendo. O mercado sobe, deixa uma absorçãozinha, tá vendendo. E vice-versa. Cai, deixa uma exaustão, compra. E aí, galera, o que acontece? Para quem faz scalp, tá? O que é scalp? Pô, você vai comprar, por exemplo, no 90 e vai soltar uma parcial no 92, por exemplo. 92,5. Se é um scalp, tá? Por mais que seja uma parcial e o lote que sobrar você pretende ali carregar um pouco mais, você está efetuando um operacional scalp. Só que é um scalp com um potencial de alongar o lote que sobra. Mas a partir do momento que você soltou uma parcial com menos do que seu risco, você está o quê? Executando um scalp. O que é uma parcial menos do risco? Se você compra no 90, seu stop, por exemplo, está no 86, você está aceitando 4 pontos de stop. Para você entrar numa operação aqui de risco-retorno, a sua parcial ela tem que ser de pelo menos 4 pontos para pagar o risco. Quando você solta uma parcial antes dos 4 pontos, você está atuando de forma scalp, tá? Você está utilizando a parcial para se proteger rápido. Por quê? Porque você ainda não tem uma região definida ali. Você está operando somente pela exaustão e absorção. Quando você espera o posicionamento dos institucionais, né, espera precificar uma região de valor, aí você não tem necessidade de soltar uma parcial curta, porque você já sabe que tem institucional te ancorando naquela região. Então, você vai para o tudo ou nada. Ou essa operacional ela vai me dar 4 pontos de stop, ou ela vai me dar 10, 8 pontos pelo menos aí de lucro. Tá? Então, galera, tomem cuidado, tá? Pega um relatório de vocês, anotem as operações que vocês estão fazendo e vocês vão olhar que vão perceber que a maioria das operações que dá stop são operações contra uma tendência forte, tá? Então tomem bastante cuidado com isso, beleza? Bom, erro 2, que eu vejo muito comum na galera e que impede a pessoa de ganhar dinheiro, tá? E esse erro eu acabei de passar para vocês, que é o quê? Soltar uma parcial muito curta. Tá? Por que isso compromete o seu resultado? Porque assim, pessoal, o iniciante, muitas vezes, ele não vai ter uma taxa de acerto alta. O iniciante, geralmente, aí, se ele tiver bem na leitura, ele vai ter uma taxa de acerto ali de 65%. Tá? O problema é, quando você tem uma taxa de acerto, e lembrando, 65% não é uma taxa de acerto ruim, tá? É uma excelente taxa de acerto se você souber aproveitar ela, tá? E aí eu vou explicar para vocês agora. Quando você entra numa operação, por exemplo, tá? Eu vou minimizar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu mudar aqui para o simulador. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, deixa eu colocar aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma venda
tá? Eu não estou analisando mercado, tá, pessoal? Eu vou fazer qualquer operação só para explicar para vocês. Se eu faço uma venda, por exemplo, aqui, ó, vou vender 5 contratos aqui. E o stop técnico dessa operação, por exemplo, está no 29, isso significa que se eu estopar essa operação, eu vou perder R$ 175. Para mim pagar esse risco, aqui é onde eu pago o risco, no 22. Quando eu solto uma parcial, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu solto 3 contratos aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai pegar. Se ele pegar, eu explico para vocês aqui o que vai acontecer. O meu preço médio ele vai subir. Então, eu já não vou correr risco mais de estopar essa operação. O problema é que para mim conseguir alcançar os mesmos 175 que eu coloquei em risco, já não vai ser mais aqui no 22. Ele provavelmente eu vou ter que carregar esse trade até lá o 16, até o 15. E aí o que acontece? O mercado ele trabalha em frequência. Às vezes você tem um mercado que ele está numa frequência curta. O que é uma frequência mais curta? Ele anda 5 pontos e corrige. Ele anda 5 pontos e corrige. Então, se você bate a venda no 5,5 e ele vai vir, por exemplo, até o 21, onde pagaria o seu risco, mas devido a você ter soltado uma parcial no 24, ele vai vir até o 21 e ele vem para uma correção. E o que geralmente o iniciante faz? Soltou a parcial, o trade andou um pouco a favor, ele já protege o trade. Aí o mercado cai, volta, tira ele no stop gain e depois até pode continuar caindo. E aí a pessoa vai analisar o quê? O que ela acabou de fazer no mercado? Ela acabou de entrar numa operação aceitando perder R$ 175, mas uma operação que ela acertou essa operação, porque o trade veio até o 21. Só que devido a ela ter soltado uma parcial curta, ela saiu aqui com o quê? R$ 50, R$ 60. Às vezes não chega nem a metade do valor do risco que ela colocou. E aí o que acontece? Para que essa pessoa ela consiga ganhar dinheiro dessa forma, ela vai ter que ter uma taxa de acerto extremamente alta. Tá? Por quê? Porque pensa comigo, pessoal, se você tiver uma taxa de acerto de 65%, se você tomar um stop desse aqui agora, quantas operações você vai ter que acertar soltando uma parcial curta, subentendendo que você vai sair nessa operação ali com R$ 70, R$ 80? Você vai ter que fazer pelo menos de 2 a 3 operações para pagar um stop. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Soltar parcial curta não é que é errado, tá? Só que você vai precisar ter uma taxa de acerto extremamente alta, de preferência acima de 90%. Dessa forma, sim, você consegue ganhar dinheiro soltando uma parcial curta. Por quê? Porque você vai tomar menos stop, consequentemente, todo troquinho que você ganhar ali, 2, 3, 4 pontos, você vai embolsar e você vai ganhar dinheiro. Mas se você não tiver uma taxa de acerto extremamente alta, soltar uma parcial com menos pontos do que o seu risco, no final do mês você vai ter uma taxa de acerto muitas vezes de 80%, mas você vai estar negativo. Por quê? Porque você acertou 80% das vezes. Só que as operações que você acertou, você pegou o quê? 3 pontos, 2 pontos, 1,5 ponto, às vezes saiu no 0 a 0, mas os 20% que você estopou cheio, os 4, 5 pontos com a mão cheia, tá? Então, galera, tentem adequar o operacional de vocês com base o quê? Na performance. Se você tem uma taxa de acerto bem alta, show de bola. Se você tem uma taxa de acerto que está abaixo de 90%, você tem que fugir de soltar parcial curta, porque você não vai sair do negativo, tá? E eu falo isso porque eu já fiz e eu tenho certeza que muitos de vocês fazem e vocês vão confirmar isso que eu estou falando. Taxa de acerto de 80% e negativo no mês, beleza? Então esse é o erro número 2. O ideal, galera, para quem está começando, eu até converso com meus alunos, putz, Yoshi, eu não tenho emocional, o mercado anda 2 pontos ali, eu já quero soltar parcial. Então o que você faz? Opera com um contrato. Opera com um, porque você não vai ter parcial. Ou seja, você vai se obrigar ou a carregar a operação ou estopar.
tá? E, de repente, você protege a operação no 0 a 0 quando o mercado estiver te dando ali 5, 6 pontos. Aí você tem duas opções. Bom, eu vendi 5,5, eu tô com stop de 3,5 pontos, cara, o mercado tá me dando 4 pontos, eu já tô pagando o meu risco. E aí, ponho no bolso ou pago para ver? Isso de colocar no bolso ou pagar para ver é o mercado que vai te dizer se o fluxo ele está direcional, está numa tendência, você entrou a favor da tendência, muitas vezes pagar para ver é melhor, porque você consegue o quê? Pegar o payoff, né? Você arrisca R$ 50 e pega 150. Agora, se tem um mercado lateral, não fica pagando muito para ver. Mercado lateral, do jeito que ele cai, ele volta. Então, se você entrou vendendo ali, por exemplo, no 5,5 igual eu, para estopar no 29, se o mercado está lateral, travou no 21, no 20, põe no bolso. Dessa forma, você treina a não ficar soltando a parcial muito curta, tá? Porque a parcial curta, pessoal, nada mais é do que assim, ó. Entrei na operação. Pô, acertei a operação, porque se o mercado andou 2 pontos, vamos considerar que você acertou a operação. Acertei a operação. Agora deixa eu deixar um dinheiro na mesa. Agora que eu acertei, eu vou deixar um dinheiro na mesa e vamos ver o que dá com o resto que sobra. Quando na realidade você tem que fazer ao contrário. A operação foi a favor, você está a favor de uma tendência, o fluxo está forte, você tem que se alavancar a favor e não desalavancar quando o mercado está indo a favor do seu preço, tá? Mas isso é algo também que exige o lance de se alavancar a favor, tem que ter mais experiência, tem que entender muito bem de região, tá? Você não pode sair se alavancando de qualquer jeito. Então, o melhor cenário para o iniciante é opera com um contrato, entra na operação, é 5 pontos de stop, cara, estabeleça uma meta de 6, 7 pontos. Está dando 5 pontos, você decide pôr no bolso 5 pontos ou proteger no 0 a 0. Beleza? Então esse é o erro número 2 que impede muita gente de ganhar dinheiro no day trade, beleza? Situação 3, galera. Agora eu já vou falar um pouco da parte comportamental, beleza? O que acontece, galera? O mercado financeiro, ele tem um poder de mexer muito com o nosso comportamental. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você tá... Deixa eu encerrar essa operação aqui. Então, por exemplo, você está aqui no mercado que está numa tendência de alta, né, que eu mostrei para vocês ali no gráfico. Só que, de repente, você tem um outro ponto. Deixa eu até pegar aqui o gráfico. Opa, eita. Você tem aqui um gráfico que, de repente, você pega aqui, vamos colocar um 15 minutos, vai. Aí você olha e você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Nossa, a tendência macro ela é de baixa. O mercado pode estar fazendo um movimento de ABC para uma correção. Exato. Eu também olhando esse gráfico aqui, eu também estou enxergando isso, um movimento de ABC para um movimento de correção, né? Ele usa aqui essa pernada aqui, ó, como um movimento de correção. Então ele vai pivoteando, fazendo um movimento aqui. O problema, galera, que o dólar ele é um ativo caro, né? Meio ponto do dólar são R$ 5 que você perde com um contrato. Então pensa comigo aqui, pessoal. Se você está entrando numa operação de venda, exatamente aqui, para buscar um movimento de correção, vamos supor que seja 10 pontos. Aqui é o alvo da sua operação. Só que o mercado te dá a venda e você tem um stop curtinho aqui. Tá? Isso eu estou falando, galera, para quem opera regiões de valor. Tá? Para quem opera região de valor, é o que eu vou mostrar para vocês. Tá? Para quem opera estrutura gráfico, aí é outros 500, tá? Mas quando você opera fluxo com base em região de valor, e você tem uma região de valor aqui, o que você vai fazer? Você vai vender, e você sabe que essa região de valor, ela está te ancorando. De forma que, se o mercado ganhar essa região, você tem que sair fora dessa venda. Você tem que estopar, porque o mercado tende a andar muito. Por quê? Porque uma região de valor é uma região de ancoragem. Quando o mercado ganha ela, ele tende a andar bastante. E aí o que eu vejo muita gente fazendo? Ah, mas eu também opero região. Ok. Aí o cara bate a venda, só que ao invés dele estopar, ele entra com esse objetivo, tá? Ele entra, ele fala assim, eu vou vender aqui e vou estopar aqui. E meu alvo é aqui. Só que o mercado vai contra. E quando o mercado vai contra,
ele não executa o que ele planejou, que é estopar ganhando a máxima. Ele simplesmente ele não estopa. E aí o que ele faz? Ele sai da técnica que ele estava usando e aí ele vem e faz isso aqui, ó. Ah, não vou estopar não. Eu vou pegar essa pernada aqui, ó, e vou tentar levar até a última correção aqui. Aqui eu corrijo o meu preço médio. Aí o cara fala, pô, se ele ganhar essa região aqui, ele reverte essa queda. Então ali eu vou vender mais, eu não vou estopar e vou vender mais. Sabe o que vai acontecer? O mercado vai vir aqui, ele vai vender mais, só que o preço vai continuar subindo. Aí sabe o que ele vai fazer? Ah, não, puxa. Então agora ele está vindo para uma reversão, só que eu tenho uma resistência forte aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar esse trade até ali. Resumindo, o cara começa com um plano, ele muda no meio do caminho. Esse segundo plano também não dá certo. Ele muda, vem com o terceiro plano. Quando ele vê, ele já está posicionado com 20 vezes a mão dele e já está o quê? À mercê da corretora estopar ele, tá? Porque o cara vai se segurar na margem, tá? Ele está dentro daquela operação, já não tem mais técnica. Ele entrou no emocional puro. E aí, a única forma que ele vai ter de estopar essa operação é a hora que a margem dele na corretora acabar. Porque se ele não estopou aqui, ele não vai estopar aqui, tá? Ele vai entrar o quê? No Pai Nosso, vai começar a rezar, pedindo para o mercado voltar, e aí ele não tem mais técnica, tá? E aí ele fica na mão de duas coisas. Ou a corretora estopa ele e fala, ó, você tá fora, ou acontecer a espera de um milagre, né? O mercado simplesmente acontecer aí alguma coisa e ele voltar para o preço dele. E o pior de tudo, muitas vezes quando o mercado volta para o preço dele, o que ele faz? Ele não surfa o movimento. Quando chega no preço dele, ele zera. Ou seja, ele passa o calor, ele passa suadeiro, ele reza, ele faz o escambau. Mas quando o mercado de repente fala, tá bom, você pediu para Deus, então Deus te ouviu, o mercado começa a cair. Quando chega no preço dele, ele zera. E aí ele vê o mercado caindo 50 pontos, o que ele começa a fazer? Comprar contra o movimento. E a mesma coisa que ele fez aqui, ele começa a fazer aqui para baixo. É muito comum o iniciante fazer isso, tá? Então, esse é o terceiro erro que eu vejo muita gente cometendo. E quando eu falo muita gente, pessoal, eu fui um desses muita gente, tá? Então, tudo que eu tô passando, eu já fiz. E, galera, não tem como sobreviver no mercado, tá? Não tem como, beleza? Então, esse foi o terceiro erro muito comum que eu vejo a galera fazendo. E para finalizar esse vídeo agora, pessoal, um quarto erro muito comum, tá? Tem a ver com a... como que eu vou explicar isso para vocês agora? Tem a ver com muito mais a ganância, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você entra numa operação, você já tem que vir com uma técnica. Então, qual que é a minha, Yoshio, tá? Eu opero com base numa região de valor, eu preciso ter um risco-retorno nessa região e eu preciso ter um fluxo para me pautar quem está mais forte, ok? Eu tendo esses três critérios, são os motivadores para mim entrar na operação. Então, quando eu entro na operação, antes de apertar vender ou comprar, eu já sei onde vai ser meu stop e eu já sei até onde o mercado tem potencial de ir, ok? O que acontece muitas vezes? Quando eu entro numa operação de venda e eu percebo que o mercado foi a favor e ele chega, né, na região onde eu acreditava que ele tinha um potencial, eu vejo muita gente cometendo um erro, que é começar a se alavancar a favor, de forma errada. Eu começo a perceber a pessoa chega no objetivo dela, ela não põe no bolso, e aí simplesmente ela devolve tudo. Isso é ganância, pessoal. Quando você chega no mercado e você chega com um propósito, você alcançou aquele objetivo, você põe no bolso e para. Ou vamos pensar num cenário que você acredita que o mercado pode mais. Pô, o mercado andou 10 pontos, você protege ali com 8 pontos, garante 80% da meta e aceita perder 2 pontos para tentar surfar mais 3, mais 5, mais 10. Isso dentro da operação, tá, pessoal? Dentro da operação. Então, eu estou vendido, está dando lucro, eu já estou próximo da meta e simplesmente eu escolho pagar 2 pontos desses 8 para me acreditar que o mercado pode mais ou pôr no bolso.
Beleza? Agora, existe um problema muito comum na galera, que é o quê? A pessoa chega no mercado, ela vende, o mercado dá a meta dela, 10 pontos, e aí ela fala assim: nossa, o mercado hoje foi suave, não passei calor nenhum, o mercado tá bonito, eu tô bem hoje. Eu vou fazer mais uma operação. Pô, já tô com a minha meta. Mas é aquilo, né? Um dia tá bom, eu tô com 10, eu vou tentar pegar mais 10. E aí sabe o que acontece? Você tá com sua meta garantida. Você já encerrou a operação. Você vai entrar num novo risco. Você vai fazer mais uma operação para tentar buscar mais. Porque você não está satisfeito com aquilo que você planejou no início. Você, no meio do caminho, você chega no mercado querendo 10. Só que no meio do mercado, o mercado fala assim: vai, ganancioso, pega 20, pega 30, pega 40. Você pode, você é o cara, você. Hoje o dia tá para você, você vai estourar. Aí o que o cara faz? Ele é seduzido pelo mercado, ele entra numa segunda operação e ele toma stop. Só que esse stop, ele não devolve os 10 pontos. Ele simplesmente stopa 5 pontos. E aí ele está com quanto agora? Um dia que ele estava com 100% da meta, agora ele volta para 50% da meta. Agora, a cabeça do cara já muda. Ele já muda. Agora a cabeça do cara é assim: eu vou fazer mais uma só para voltar a ficar com os 10 pontos. Só para mim ficar como eu estava agora há pouco. Eu finalizo meus 10 pontos e vazo. Né? Ele estava com 10, ele queria 20. Ele entrou na outra operação, não deu certo ele buscar os 20, ele estopou e agora ele está com 50. Agora ele não quer mais os 20. Ele só quer voltar para os 10 que ele estava agora há pouco. O que acontece? Ele entra numa outra operação e leva outro stop. E agora ele está no 0 a 0. Aí aquele cara que tinha 10 pontos na mão, que queria 20, tomou stop, agora ele queria mais uma operação para voltar com 10 pontos, ele entra, tomou outro stop, ele está no 0 a 0. Agora ele não está mais preocupado com os 10 pontos. Agora ele entra o quê? A vingança. Eu vou me vingar do mercado. Agora eu vou fazer loucura. Agora eu vou dobrar minha mão. Né? O cara está operando com 2, eu vou fazer uma operação com 4 contratos para pegar 5 pontos e voltar meus 10 pontos. Aí o cara já fugiu de tudo que ele planejou. E aí o que acontece? Um dia que tinha tudo para o cara sair feliz, com 15, 20 minutos de mercado. O cara lá abriu 20 minutos de mercado, ele estava com os 10 pontos dele. Quando ele se vê, meio-dia, ele está lá no 0 a 0, ou levemente positivo, ou levemente negativo, ou até mesmo já está muito negativo. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Muitas vezes, tá? Muitas vezes, 10 pontos com 15 minutos de mercado é melhor do que 30 pontos com 5 horas de mercado. Porque o que acontece? Por que a grande maioria vem para o mercado day trade? Liberdade de tempo, liberdade geográfica e a liberdade financeira. Beleza? Só que você vai perceber que muitos são atraídos justamente pelo financeiro. Mas quando ela se vê batendo meta com 15 minutos, ela começa a pensar em coisas maiores, tipo 9h30 eu vou para a praia, 9h30 eu vou para a piscina, eu vou bater minha meta e vou para a piscina. Só que quando o cara mal percebe, ele está ficando 6 horas na frente da tela, 7 horas na frente da tela e sem resultado. Aí o cara não ganha, não ganha tempo, não ganha dinheiro, não tem liberdade nenhuma. O cara vira um escravo do mercado. Por quê? Porque a ganância tomou conta do cara. Então, pessoal, você chegou no mercado com um objetivo, chegou no objetivo, cara, vai fazer outra coisa. Ah, mas eu quero continuar treinando, vai pro simulador. Agora, se você ficar, eu bati a meta, eu vou fazer mais uma para pegar mais 10. Ah, deu 10, eu vou fazer mais uma. Escreve o que eu vou falar, pessoal. Historicamente, estatisticamente, a longo prazo, na maioria das vezes que você fizer isso, você não vai conseguir os 20 pontos. Você não vai conseguir 30 pontos. Na maioria das vezes você vai encerrar o dia no 0 a 0 ou um dia que você estava com 10 pontos garantido, você já entrou num dia de fúria. Você quebrou a conta nesse dia. E quando eu falo quebrar, não é que um dia você estava com 10 pontos e fechou 5 negativo. Não. A maioria que devolve a meta, a tendência natural
é ela entrar no dia de fúria e ela quebrar a conta nesse dia, tá? Porque a pessoa, se ela não parou com 10 pontos de lucro, ela não vai parar com 10 pontos de loss. Ela vai operar até quebrar a conta, tá? Isso é estatística, tá, pessoal? A maioria das pessoas que batem meta e continuam, geralmente elas quebram a conta nesse dia, tá? Porque ela não aceita parar com os 10 pontos, ela não vai conseguir 50 pontos naquele dia, uma ou outra vez pode até conseguir, mas na maioria das vezes ela não vai conseguir, mas na grande maioria ela vai quebrar a conta nesse dia, beleza? Então, pessoal, esses são os principais erros que eu passei, são os principais erros que eu percebo em meus alunos, são os principais erros que eu percebo com quem eu converso no Instagram. Então, tentem se autoavaliarem, tá? Vocês vão perceber que tudo isso que eu falei, boa parte de vocês ou já passaram ou estão passando. E se você é muito iniciante no mercado, está chegando agora, veja esse vídeo e não caia nessas armadilhas, tá? Então, você que está chegando agora, esse vídeo vai te ajudar a não cair nesse tipo de situação. Apesar de que, infelizmente, no day trade, muito do que você aprende não é o Yoshio que vai te ensinar num vídeo, não é um mentor que vai te ensinar numa mentoria, é o mercado que vai te ensinar dando tapa na sua orelha. Infelizmente, eu não conheço ninguém que venceu no mercado que não aprendeu levando porrada, não aprendeu tomando soco no meio dos olhos mesmo, tá? Então, se você é iniciante, chega no mercado preparado para apanhar, tá? Agora, você pode apanhar menos do que outras pessoas. E o mais importante não é você apanhar, é o que você vai aprender com esses erros, com essa pancadaria que você vai levar do mercado. Se o mercado te espanca hoje, mas você tira aprendizado disso, cara, é investimento. Agora, se o mercado te arrebenta hoje e amanhã você comete o mesmo erro de novo, ele te arrebenta de novo e depois você comete o mesmo erro, você só está servindo de saco de pancada para o mercado, beleza? Galera, fiquem com Deus, espero que esse vídeo ajude vocês que estão iniciando. Não só quem está iniciando, porque eu sei que tem muita gente aí que tem 3, 4 anos de mercado que continuam cometendo esses mesmos erros aí, beleza? Não esquece de deixar o like aí para contribuir com o canal, ajudar o canal a crescer. E é isso, galera. Fui, fiquem com Deus. Feliz ano novo, um excelente 2024 para todos. Que Deus abençoe o ano de vocês e que vocês consigam alcançar todos os objetivos. Beleza? Um abraço.